Eu sou a Sil, professora de costura criativa, e hoje eu vou ensinar para vocês como colocar um barrado em um pano de prato. Duas formas diferentes. Vem comigo, vem fazer. Para colocar o barrado no pano de prato, você vai precisar de um tecido com uma largura de 20 centímetros. Coloca lado direito com o avesso do pano de prato. E deixa um espaço na lateral de uns 3, 4 centímetros. Agora alfineta todo o tecido no pano de prato. Eu sempre coloco o alfinete na posição vertical, tá? Eu nunca coloco onde eu vou passar a máquina. Eu deixo um espaço entre a costura e o tecido para eu não precisar tirar o alfinete quando eu for costurar. E no final também deixo um espaço de uns 3, 4 centímetros e corto o excesso. Vou tirar essas rebarbas que ficou do pano de prato. Os panos de prato, eles sempre vêm com algum defeitinho, tá? Muito difícil você achar o pano de prato perfeito. Então, procure colocar o tecido do lado que tiver algum defeitinho. O meu era esses linhas. Agora, vamos fazer o acabamento atrás do pano de prato. Eu gosto de deixar uma viradinha. Eu gosto de fazer essa virada no pano de prato. Mas pode fazer de duas formas diferentes.
Para você fazer essa viradinha do tecido, vai depender de como você dobra a costura. Se você dobrar o tecido para o lado do pano de prato, ele vai ficar rente ao pano de prato. Tá vendo? Fica rente, não vai aparecer o tecido atrás. Se você dobrar o pano de prato na direção do tecido, aí ele vai fazer essa dobrinha atrás do pano de prato. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer essa viradinha. Eu acho bonitinho, mas vai de gosto. Fica aí a dica das duas formas. Só prestar atenção, se você for fazer a viradinha para trás do pano de prato, as laterais tem que ser igual. Se for rente, as laterais também tem que ser igual. Bom, costurei, tá vendo? Ficou barradinho pronto. E agora eu vou colocar um detalhe. Esse detalhe pode ser um viés, uma cianinha, um passa-fita, uma renda, tá? Eu alfinetei aqui para segurar bem o tecido no pano de prato. E eu vou colocar esse tecido, que parece também com a melancia, a casca da melancia. Eu vou cortar no mesmo tamanho do tecido, tá? A largura você escolhe, tá? Se você quer ele mais largo, mais estreito. Eu fiz uma tira de 5 centímetros, vou dobrar ao meio e vou costurar igual a um viés, tá? Então, eu vou costurar primeiro um lado, depois eu costuro ele no pano de prato. Eu vou dobrar toda a lateral dele, se quiser, pode ter a ajuda de um ferro, passar o ferro na dobra, para ficar bem certinha a dobra, tá? E depois, ó, tá vendo? Ficou bem dobradinho. Essa é o tamanho que vai ficar a minha tira. E vou dobrar mais uma vez aqui, ó, no meio, para fazer como se fosse o viés. Aí eu costuro no tecido estampado e viro e costuro no pano de prato. Aí ele fica bem acabadinho e fica esse detalhe. Olha como ele ficou. Acabadinho, né? Costurei toda a lateral, todo o barrado e agora vamos fazer a lateral. Para fazer o acabamento igual a dobradinha, ó, eu vou dobrar 2 vezes. Só que ficou muito grande aqui, então eu vou dar uma cortadinha na lateral para ficar mais certinho, não passar tanto do pano de prato. Cortei aqui meio centímetro. Aí eu dobro uma vez, dobro mais uma vez e vai ficar o acabamento igual ao barradinho todo. Lembra que eu falei? Para ficar, se vai fazer para dentro, tem que fazer rente ao tecido. Você vai fazer a viradinha, a lateral também tem que ter a viradinha. Tá? Eu vou descosturar aqui para vocês verem como é que vai fazer para ele virar para dentro. Vou dar uma descosturar só um pouquinho aqui, só para vocês terem ideia de como colocar ele rente ao pano de prato. Vou tirar aqui uns pontinhos. Ó, descosturei aqui. E aí, eu vou fazer um acabamentinho
na lateral, para ele ficar para dentro e ficar rente ao pano de prato. Ó, eu dobro ele na diagonal e viro ele para dentro do pano de prato. Aí, feito isso, tá? Olha lá, costurei, olha que belezinha. Ficou certinho, o lado certo, tá vendo? A maquininha bonitinha. E olha aí, gente, como ficou bonitinho esse pano de prato. Fica a dica, se gostou, dá um like e até mais.